Vamos aguardar um pouquinho, que tem muita gente chegando, né? Deixar o pessoal chegar. E boas-vindas a todo mundo que está aqui. Muito obrigado. Estou feliz de ver as carinhas de vocês a... queria dizer que as câmeras abertas me ajudam muito para eu ter a sensação de que eu estou conversando, é, de saber com quem eu estou conversando, né? Que essa coisa do Zoom às vezes tem a falta do interlocutor, né? Então eu fico muito grato, quem se sentir confortável e ficar com vontade de aparecer a carinha aí. E vou ficando feliz também de ver vocês, gente, de tantos lugares diferentes aqui, prestigiando a gente hoje. Muito boas-vindas. Vou fazer uma Vamos lá. pequena apresentação. Primeiro, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nessa noite, Papo de Família com Pedro Martins, né? Eu sou Rosane Porto, para quem não me conhece, estou diretora do Contemporâneo, Liliane Cunha, Luciana Schmidt, também estão aqui, com várias pessoas queridas, parceiros, professores, muitos seguidores aí nossos, amigos, seguidores do Pedro, e pessoas também interessadas no tema. Obrigada pela presença de todos vocês e sejam muito bem-vindos. O Contemporâneo é um instituto de formação e aprimoramento profissional em psicologia e terapia de casal e família, com ênfase nas abordagens pós-modernas. É um instituto de formação que oferece curso, supervisão, laboratório em prática clínica, palestras. Estou fazendo uma pequena apresentação do Contemporâneo, porque muitas pessoas não nos conhecem, tá bom? A gente tem uma clínica social, onde a gente tem muitos terapeutas voluntários, que inclusive tem vários deles aqui, que trabalham voluntariamente para a gente, maravilhosos, maravilhosos todos. Criamos o grupo TEA, um grupo coordenado pela Paula Iubi, que a gente tem atendimentos, grupos de estudos e cursos, e está bem interessante. E é uma grande alegria estarmos retomando o Papo de Família. O Papo de Família existia já há muito tempo, mas era presencial, e depois a gente passou para online, mas deu um tempo, e estamos retomando esse ano. Tá? A nossa proposta aqui é conversar sobre questões pertinentes às famílias atuais. No próximo dia 14 de junho, teremos o outro Papo de Família, agora com Rosana Rapizo, e continuamos nesse tema de casais, e falar um pouco de divórcio, que é o último livro dela. Bom, essa era a apresentação que eu queria fazer rapidinho aqui do Contemporâneo, divulgar as nossas atividades. E queria agora apresentar o Pedro, que dispensa apresentações, né, Pedro? Todo mundo aqui já te conhece, mas ele é psicólogo, mestre, doutor em psicologia, autor de vários livros e artigos, e professor do nosso curso de formação, né? Um parceiro muito querido, maravilhoso estar aqui. E hoje o Pedro está trazendo um tema muito instigante, né? Por que as pessoas ficam em relacionamentos infelizes? Obrigada, Pedro, por ter aceito o nosso convite. E agora é com você. Obrigado por terem me Só mais um convidado. recadinho. O chat, quem quiser fazer perguntas, pode ir fazendo pelo chat, que a gente vai ter um tempo após a fala do Pedro para a gente conversar. Tá bom? Pedro, vamos lá. Vamos lá. Obrigado por terem me convidado. Acho que as perguntas, eu sempre falo que eu não tenho a capacidade cognitiva de acompanhar o chat e prestar atenção no que eu estou falando, então, no final, as nossas anfitriãs aí vão me ajudar, né, coletando um pouco dessas perguntas. A gente vai ter um pouquinho de tempo para conversar. Eu sou professor nessa formação, que quem tem vontade, né, de se aprofundar aí no tema, né, de se tornar um terapeuta de casal e de família, eu recomendo muito aqui no Núcleo Contemporâneo. A formação é muito bem cuidada, né, muito bem pensada, é, e então estou feliz de poder estar aqui. E aí, tipicamente, né, assim, eu costumo mais falar diretamente para terapeutas sobre a prática clínica, né? E hoje eu estou falando, acho que para qualquer um que queira se pensar casal no mundo, ou que trabalhe com casais, ou enfim, sobre alguma coisa que, diante do convite, né, aqui do Contemporâneo, eu fui me perguntar, né, que era um convite em aberto, Pedro, pode falar o que você quiser sobre casais, assim. E aí eu fui me perguntar o que eu achava que vinha me chamando a atenção, né, na minha prática
clínica com casais ao longo dos últimos anos, e acho que eu cheguei até esse ponto que eu queria trazer algumas reflexões para a gente pensar aqui até hoje, né? Que é porque as pessoas se mantêm em relacionamentos que são infelizes, né? Quando elas assim se sentem, quando elas assim nomeiam, quando elas já sabem, né? Que de alguma forma elas não estão felizes naquele contexto. E acho que esse tema surge para mim, assim, né, como está até lá na sinopse, porque se a gente vai olhar aí as taxas de divórcio hoje, né, e a sensação geral que a gente tem de que as pessoas trocam de parceria, né, como troca de roupa, né, parece incoerente a gente pensar que é difícil sair de uma relação, né, assim. Mas quando a gente vai atender casais ou mesmo indivíduos, a gente percebe, né, ou pelo menos eu tenho percebido, que se separar, né, ou deixar o contexto de uma relação conjugal é talvez uma das coisas mais difíceis de se fazer, assim, né? Então eu tenho me perguntado, e aí eu queria trazer um enquadre, né, assim, de que hoje eu não vou falar sobre aquelas condições, aqueles casais, aquelas pessoas que se mantêm, né, numa relação de casal por causa de condições materiais, que são muitos os casos, tá bom? A gente sabe disso, né? Então, mulheres que são dependentes financeiramente dessa parceria, ou pessoas que sofrem algum tipo de violência patrimonial, pessoas, tipicamente mulheres, né, que não têm, que deixaram suas carreiras ou não têm uma fonte de renda própria e por isso tem uma dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho, enfim. A gente sabe que essas são questões relevantes, concretas, que mantêm muitas pessoas nas relações. Não é, eu quero deixar claro que não é disso que eu vou falar hoje, tá bom? As relações que eu quero falar hoje, né, são aquelas em que as pessoas teriam condições de se separar, elas teriam condições, se assim o decidissem, de ir embora. E mesmo assim, elas ficam, né? Isso parece difícil por diferentes razões, assim. Então, eu tenho me intrigado com essa pergunta, né? E, e como psicólogo clínico, né? Assim, tanto atendendo indivíduos como casais, isso me ocupa de alguma forma. Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas das coisas que eu tenho refletido, né? A partir do encontro com esses clientes, tanto sobre algumas razões, tentando responder a esse porquê, e também depois eu vou falar sobre como saber se eu devo ou não sair, né? Assim, então, que coisas que a gente pode prestar atenção, ajudar aquelas pessoas com quem a gente trabalha a estarem atentos para entenderem, né? Assim, sobre a fertilidade de uma determinada relação, sobre se investir ali ou não. E depois eu chamei uma outra pergunta de como fazer para sair se eu sinto que não dou conta. Então, eu estava preparando essa conversa aqui e falei assim, eu vou ser legal, não vou só jogar o problema, não, vou tentar pensar caminhos para a gente ir além desse lugar, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E, bom, acho que a grande coisa que, assim, no contexto da minha prática, né, vem me fazendo pensar sobre isso, são aqueles clientes que é assim, a gente já fez um caminho, né, assim, já está claro para aquela pessoa que ela gostaria de estar em um outro contexto, que ela gostaria de ir para uma outra relação. Tem aquelas sessões que ela fala, tipo, é hoje, e aí semana que vem não foi hoje de novo, né? Assim, a sensação que dá é que tem uma força gravitacional muito forte, né, em torno do casal que fica trazendo a pessoa de volta para esse lugar. E daí, pensando nisso, né, assim, eu fico me perguntando que forças gravitacionais são essas, e eu separei aqui, então, três reflexões, né, para a gente poder pensar, que eu acho que nos ajudam a responder porque as pessoas voltam, né, ou vão se mantendo nessas relações que elas entendem que elas não gostariam de estar, ou enfim, nas quais elas não estão se sentindo felizes. E eu resolvi organizar isso de um contexto mais social para um contexto mais subjetivo, assim, né? Então, acho que
eu acho que eu vou do social para o relacional e para o subjetivo, se é que é possível fazer essa separação aqui nessa minha reflexão. Começando pelo mais social, então, é, eu acho que a gente vive hoje num momento, né, histórico em que a gente, de fato, tem questionado, né, as estruturas familiares e também, né, por conseguinte, aí, a estrutura do casal como sendo uma coisa única, como sendo uma coisa só. A gente tem visto aí debates, né, acadêmicos e também debates sociais que buscam deslocar, né, ou pelo menos desnaturalizar a centralidade dessa unidade social, né, da vida, da organização da nossa vida, mas isso é um processo que está em acontecimento e um processo que me parece ainda incipiente. Então, se a gente for pensar, a nossa em termos da nossa organização social, o casal tem um lugar muito central, né, ainda hoje. Então, esses questionamentos, eles começaram apenas a acontecer, mas a centralidade do casal, né, e tipicamente do casal como uma unidade que vai formar uma família, né, vamos dizer assim, ela ainda é prevalente, ela ainda é muito presente, e essa centralidade, ela é mais do que uma coisa simplesmente teórica que está lá fora, né? O que eu acho que a gente precisa pensar aqui é que quando eu estou dizendo dessa centralidade, dessa nossa forma de organizar o mundo, eu estou dizendo de coisas que a gente experimenta e vive todos os dias na nossa vida cotidiana, né? Então, em diferentes lugares, de diferentes formas, estejamos falando sobre casais ou não, a ideia, né, da importância, né, e da centralidade de um casal na vida social, ela é colocada em diferentes lugares da vida social. Então, ó, se eu mexer a mão aqui, vocês vão ver que eu estou de aliança. Isso tem um significado, isso está colocado. Se vocês ligarem a televisão, quantos programas, né, vocês vão assistir que não tem alguma questão sobre um casal se formando, um casal separando, né? Quando a gente vai matricular um filho na escola, né? Há uma expectativa de que tenha um casal ali que gerou esse filho ou que adotou esse filho, enfim. A gente tem, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem movimentos, né, que vêm questionando, desnaturalizando, descentralizando essa unidade social, né, do centro da organização da nossa vida, mas isso é um movimento que está acontecendo e que, ao mesmo tempo, a gente participa da vida social muito organizado por essa noção do casal. É, Vou dar um exemplo pessoal aqui para vocês, né? Eu que sou casado, tenho um marido que é um bicho do mato, ele não gosta de sair de casa. Ele outro dia anunciou que ele só quer ir em lugares que tenham no máximo 6 pessoas, 8 se for gente que ele gosta muito, assim, e dentro de casa. E ele falou brincando, mas é meio sério, assim. Então a gente tem um acordo que tá tudo bem, assim, tipo, eu vou onde eu quero, ele não vai, isso não é uma questão entre nós. Mas, invariavelmente, onde eu chego, que ele não está, qual é a primeira pergunta que as pessoas me fazem? Pedro, cadê o Rafa? Outro dia, tadinha da minha mãe, sobrou para ela. Eu falei, meu Deus, tem 15 anos que ele não vem nas coisas tudo, e até hoje você pergunta, né? E o que eu estou querendo dizer, né, é um exemplo bobinho, mas isso conta dessa centralidade de um casal, né? Nesta pergunta, carrega-se aí um entendimento, né, entranhado que a gente tem de que um casal anda junto, né? De que esta unidade deve vir junto. Ou então eu estava pensando outro dia, é, alguém comentava comigo sobre o casamento, né, e tal, e quem que ia ser padrinho, e aí sempre aquele grande drama, né, assim, eu sou amigo da pessoa X, mas eu não conheço, nem conheço o marido ou a esposa, ou, né, a outra pessoa que está ali. Aí eu não queria chamar, não queria gastar uma vaga de padrinho ou de madrinha com essa pessoa que eu não conheço, mas Deus me livre deixar o casal de fora desse lugar. Então, de novo, mais um exemplo bobo, mas que vai nos mostrando, né, o quanto as expectativas sociais se coloca dentro que se coloca a partir dessa unidade. É, Em qualquer lugar que a gente for
preencher um formulário, o seu estado civil é uma das perguntas que está colocada. E essa ideia de ser casal, ela não vem de uma forma neutra, né, colocada. Ela carrega consigo muitas histórias, né, histórias de expectativas, histórias de papéis, né, histórias de posicionamentos. Tem alguém com o microfone ligado que podia desligar, por favor. De posicionamentos, então, que vem junto dessa noção. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque quando a gente, então, se junta, né, se torna um casal, essas expectativas, isso não acontece solto no ar, né? Então, assim, nossa, nós vamos inventar o nosso próprio jeito. A gente pode inventar o nosso próprio jeito, mas atravessado por todos esses discursos, por todas essas expectativas sociais, por toda essa forma de organização, diante da qual a gente vai se posicionar. Mas o que é importante de pensar aqui é que esse nosso jeito, ainda que inventado, ele não acontece divorciado, né, do restante do mundo. A gente está o tempo inteiro respondendo a esse mundo. E, portanto, o casal ele não acontece separado desse mundo. Portanto, uma decisão de se separar passa por uma resposta, ainda que seja apenas imaginada, né, que a gente traz para dentro do nosso diálogo interno aqui a esse mundo. Coisas do tipo, o que uma pessoa como eu que deve fazer no mundo, como uma pessoa como eu deve se portar, o que significa nesse contexto, para alguém como eu, se separar. A gente carrega entranhado no nosso jeito de viver, na nossa forma de pensar, de sentir, de estar no mundo, essas expectativas sociais e que, como eu estou querendo argumentar aqui, elas não são pequenas. Eu acho que elas são talvez das mais intensas que a gente tem na vida. E essa coisa do casal, ela passa por muitos outros discursos, né? Ela passa pela ideia do gênero, ela é marcada pela ideia de classe social, né? Então, quando eu vou fazendo assim, né, é uma ideia de que eu, indivíduo, existo como parte de deste arranjo social. Então, a gente tem esse primeiro ponto. Um outro segundo ponto é que nessa estrutura social que a gente tem do casal, gente, a gente é apaixonado pela ideia do casal, e você pode até falar que não, mas a gente dá um suspiro, assim, num casamento, numa nova história de amor, numa... E existe portanto, uma força social muito forte, muito intensa, que busca manter as pessoas no contexto de suas relações. Portanto, a intensidade dessa força social é alguma coisa que a gente não pode ignorar, né, ou negligenciar. Isso pode ser feito de formas explícitas. Então, suponhamos, uma pessoa que quer se separar e vai buscar um conselho com a mãe. A mãe fala: não, minha filha, marido é assim mesmo. Vai ser muito pior se separar, vai trocar por outro pior, ou então, não, mas pensa, filho vai ser criado sem pai, né? Então, todas essas coisas, isso pode ser feito dessa maneira explícita, mas, de novo, isso também é feito de formas silenciosas, né? Então, hoje, a gente não tem, a princípio, aí um apontamento, né, de tipo, nossa, essa pessoa é desquitada, né, como acontecia com as mulheres antigamente aqui na minha cidade. Segundo a minha avó, a irmã dela que desquitou, quando ela entrava na loja de panos famosinha aqui da época, as mulheres casadas de bem saíam da loja. Hoje isso não acontece mais. Mas a gente ainda carrega uma série de ideias do que significa isso. A ideia do fracasso. Então, se a minha relação não funcionou, algo eu fiz de errado, né? Eu fracassei diante disso. A ideia da família que é carregada junto disso. Então, projetos, planos, etc. Que é essa família que se destrói, né? E o que eu estou querendo dizer é que, de novo, Pedro, não acredito em nada dessas coisas. E ainda que você também não acredite, ainda que muitas vezes alguém que quer sair dessa relação não acredite, o fato da gente participar de um mundo que acredita
participa do nosso diálogo interno, participa da forma como a gente sente que pode ou não, né, se posicionar diante dessa circunstância aí. Então, acho que esse é o meu primeiro dos temas, assim, né? Então, acho que pensar essa inserção nossa social e esses entendimentos que a gente tem sobre ser casal e essas expectativas. A segunda coisa, então, eu chamei de uma ambivalência na relação. Eu comecei de um nível social, eu acho que eu vou agora por um nível relacional. E acho que a grande questão, né, assim, até quando eu botei lá o título, né, relacionamentos infelizes, né, o que é um relacionamento infeliz? E acho que uma das grandes questões é simplesmente que dificilmente uma relação é só ruim, né, ou só tem coisa ruim naquela relação. Tipicamente, uma relação de intimidade, uma relação em que, né, tem pessoas que estão ali juntas apostando em construir uma vida em conjunto, em que em algum momento teve essa aposta, essa relação ela é ambivalente, né? Então, não é infeliz ou feliz, né? É muito, eu acho que é quase sempre o caso de que é um pouco dessas duas coisas, assim. E essa ambivalência pode ser confusa num mundo em que a gente foi criado para pensar em termos binários, né? Sim ou não, feliz ou infeliz, deve sair ou não deve sair. Então, o que eu percebo, né, em termos da construção desse relacionamento e das dificuldades para sair de uma relação nesse sentido, é que o, o, a circulação, né, entre, não, agora eu tô certo de que eu quero, o que eu quero é isso mesmo, eu quero sair, eu quero apostar. Mas aí, nossa, mas aí tem essa coisa tão legal que a gente viveu hoje e tudo mais, aí isso aqui me segura de volta. Não, mas aí eu me conecto de volta com o que tá ruim. Então, a gente não tem, acho que, bons discursos ou boas formas de descrever a ambivalência que é natural de qualquer relação. A gente, tipicamente, o que a gente tem disponível para a gente compreender as nossas relações e o mundo como um todo, né, são ideias binárias, assim. Então é como se fosse, bom, mas se agora eu tô achando que tá bom, talvez a hora que eu estava achando que estava ruim, eu estava só nervoso. Ou então, eu estava, né, de cabeça quente. Ou então, nem era tão ruim assim, porque olha essa coisa que tem aqui, né? E essa ambivalência, né? Então eu percebo que num nível relacional, ela vai dificultando, né? Ela vai mantendo as pessoas nessa relação. Porque é como se, para eu escolher terminar uma relação, eu preciso ter certeza que ela é ruim, ponto. E aí a gente vê essa coisa. Se dificilmente, como eu estou argumentando aqui, uma coisa é só ruim ou só boa, então se a gente precisar esperar, eu tenho certeza que é ruim, 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 ponto, e não posso ver nada bom nunca, não vai acabar, né? E acho que pode ser muito confuso, e eu estou falando isso aqui didaticamente, mas ali de dentro do contexto da nossa vida cotidiana, isso é muito mais confuso, né? Assim, a gente vive essas coisas de forma meio misturada. E se a gente não tem nem a possibilidade de imaginar que isso que pode ser assim, que pode ser um pouco ruim, um pouco bom, que o fato de ser violento não quer dizer que não teve necessariamente que não teve uma história de amor por trás, ou o fato de que eu estou completamente infeliz nesse momento, mas essa pessoa me trata bem, se a gente não consegue ampliar para olhar essa complexidade como uma parte esperada, natural dessa relação, isso é absolutamente confuso, né? Então, acho que a gente tem aí uma segunda reflexão que, para mim, tem ajudado a pensar, né, esse porquê as pessoas vão ficando nessas relações. Então, eu vou beber uma água. E bom, então, a gente foi do social para o relacional e agora eu vou para um nível mais subjetivo,
vamos dizer assim, né? Que eu chamei de identidade. Deixa eu ver por onde eu começo a explicar isso. Eu parto de um pressuposto aqui de que a gente vai construindo um senso de identidade ou uma ideia de quem a gente é a partir da nossa inserção em relacionamentos. Então, cada relação convida a gente a ser uma coisa, né? Nos posiciona de uma determinada forma no mundo. Se o casal, lá no nosso primeiro tema, tem uma força social tão grande como a gente está dizendo, ser parte de um casal tem, portanto, uma força subjetiva identitária igualmente forte. Então, quem eu sou como parte desse casal é uma coisa que me organiza de maneira subjetiva, de maneira identitária, que é uma palavra que eu acho que eu prefiro. É uma ideia, ou seja, a ideia de que eu sou essa pessoa, a partir da minha inserção nessa relação. Essa ideia ela pode parecer um pouquinho diferente demais num mundo, né, que a gente tem um discurso individualista, né, assim, que vai dizer que não, eu sou o que eu sou aqui dentro, independente de onde eu estiver. Pedro, não compactuo com essa ideia. Eu acho que a gente se torna determinadas versões da gente a partir dos nossos contextos de relação. E se a gente pensar, né, a partir dessa premissa que eu estou colocando, abrir mão de um relacionamento ou sair de um relacionamento é também abrir mão de uma determinada identidade. É abrir mão de uma determinada forma de ver a si próprio. Você está deixando para trás, você está escolhendo não não seguir com uma identidade sua. E esse é um processo muito doloroso. Ah, mas é uma identidade que te faz mal. Sim, mas é ambivalente. E mesmo que me faça mal, é como eu me vejo. Então percebe, o que eu estou querendo dizer aqui é que movimentar essa ideia do casal, essa ideia de sair de um relacionamento, por mais infeliz que eu esteja, significa necessariamente movimentar o meu senso de mim mesmo, movimentar a ideia que eu tenho sobre quem eu sou. E isso eu comigo mesmo, claro, mas isso é eu com o mundo também, né? Então, significa também eu me reposicionar no mundo de muitas formas. E, de novo, eu vou repetir, qualquer processo que tenha um questionamento, uma desestabilização, uma mudança de um senso de identidade, é um processo doloroso. Por quê? Porque está se revendo. É aquela ideia de olhar no espelho e falar, pô, mas quem sou eu aqui, né? E isso é uma coisa que é difícil de enfrentar. Então, acho que isso amarra um pouco da primeira parte do que eu queria falar para vocês, assim, são algumas reflexões, acho que preliminares mesmo, assim, são coisas que eu não, acho que eu gostaria de me aprofundar mais, mas que eu venho pensando, né, e que nos ajuda a responder, então, porque as pessoas ficam em relacionamentos infelizes. Mas, bom, deixa eu ver o próximo tópico aqui, né? Aí, alguém que está me ouvindo aí, ou né, você está pensando sobre o seu próprio relacionamento, ou se você é terapeuta, você está pensando naquele cliente, né, que está se perguntando, pô, mas se tem tudo isso, né, se é ambivalente, como é que eu sei, né, se eu devo continuar apostando nessa relação ou se eu deveria sair dela, né? Me ajuda aí, Pedro. Por onde que eu posso me orientar, né, nessas reflexões, assim? E a primeira coisa que eu quero falar é assim, ninguém deve nada, né? A vida é sua, você vai fazer o que você quiser, no fim das contas.
Mas eu gosto sempre de lembrar as pessoas que diante de tudo isso, para mim o desejo tem um papel muito relevante na nossa vida. E a gente se formou casal só porque por um motivo único, que a gente quis, pelo menos aqui nesse ocidente nosso. E para não ser casal mais, para mim esse é o critério final, basta você querer. E às vezes isso, eu sei que isso não é suficiente diante de toda essa complexidade, mas o que eu estou querendo fazer ao dizer isso com todas as letras é que às vezes a gente fica tão soterrado por todas essas expectativas, por identidade, por todas essas coisas, que a gente esquece de perceber esse fato, né? Essa palavrinha que eu acho muito importante, o desejo, que é a vontade. E se foi ele que nos moveu para dentro, ele também pode nos mover para fora. Então, essa eu acho que é uma primeira coisa. Agora, né, isso é uma. Eu ia falar que é uma simplificação, mas eu não acho que seja. Acho que esse é um elemento que a gente se esquece soterrado em todos os outros. Que sozinho não é suficiente. Então, tem duas coisas assim que eu acho que nos ajudam, que eu gosto de ajudar, né, os meus clientes a pensarem diante dessa ideia de onde eu vou apostar minhas fichas, né? Então, should I stay or should I go, né? Eu devo ficar ou devo sair, como diz a música, né? Assim. E acho que uma das coisas que eu engraçado, eu não tinha pensado, não está aqui na minha na minha lista, mas eu vou falar uma outra coisa que me ocorre, então. É, acho que um dos primeiros movimentos, né, assim, que pode ser útil para a gente é a gente pensar que quando eu estou diante de uma decisão em que nenhuma das soluções parece boa, eu preciso dar um passo atrás e pensar a coisa de uma outra forma, né? Eu me lembro que uma vez eu falei isso para um cliente num contexto, né, que ele estava com uma decisão como essa, e eu falei assim, olha, do jeito que você está me descrevendo, né, então, que se você fica, você está se ferindo dessa forma, se você vai embora, você está se ferindo dessa forma, a sensação que eu tenho é que você está tendo que escolher assim, qual das suas duas pernas você quer cortar? E eu acho que eu tô te ouvindo falar assim, nossa, mas eu gosto das duas, né? Então eu falei, então antes da gente cortar uma perna, vamos escolher uma das duas, vamos dar um passo atrás e pensar um pouquinho mais, né? E tentar entender o que está em jogo para você nessa história. E aí, quando eu penso no que está em jogo, eu gosto de deslocar essa conversa ou deslocar essa reflexão para a ideia dos quais valores estão em jogo diante dessa decisão para mim. Então, quando eu penso, né, na ideia de devo ficar ou devo sair, eu gosto de me perguntar, né, o que eu estou querendo cuidar diante dessa decisão? Que coisas são importantes para mim? Que valores meus estão em jogo que tornam tão difícil ficar ou sair? E eu acho que quando eu desloco, né, da decisão em si para esses valores que estão em jogo, a gente tem uma potência aí, porque para mim tem muitas formas de cuidar de um mesmo valor. Então pode ser que eu falo assim, ó, você pode ficar agredindo esse valor e você pode sair agredindo esse mesmo valor. Não é ficar ou sair que garante cuidar de um mesmo valor. Então eu gosto de mudar a reflexão para esse lugar, que é se eu for ficar, tem jeito de eu cuidar desse valor, dessa coisa que é importante para mim? Que ajustes eu preciso fazer? Que convites eu faço para essa pessoa? Que reorganizações a gente tem? Ou será que não tem? Estando nessa relação, esse valor X vai estar sempre em risco para mim. E o contrário também. Se eu for sair, tem jeito de eu cuidar desse valor? Como sair me ajuda a cuidar dele? Entende? Então, isso eu acho que é um caminho de reflexão, deslocar da decisão em si para pensar de que valores eu quero cuidar. E aí eu sempre vou falando assim, para de se perguntar por enquanto se é sair ou se é ficar, e começa a se perguntar se eu não abrir mão de cuidar desses valores, se eu não abrir mão de cuidar do que é importante para mim agora, o que eu começo a fazer?
O que que eu deixo de fazer? E aí faz essas coisas. E observa o que acontece na sua relação, a partir de você cuidar melhor dos seus valores. Olha só, acrescentei, então são 3 pontos. Ponto 1 é esse, que não estava na minha lista. Ponto 2, ainda sobre valores. Eu tendo a pensar que os casais as relações que são mais frutíferas, né, as relações que têm potencial, são aquelas em que a gente consegue se alinhar em valores que orientam projetos compartilhados. E essa eu acho que é uma segunda pergunta para se fazer, né? O que valores nos unem? Que coisas importantes para nós a gente está cultivando quando a gente decide estar junto? Porque se esses valores são diferentes demais, se eles são antagônicos, e pode ser que um dia eles não foram, né? Porque valores se transformam conforme a gente vai caminhando pela vida. Mas se isso está acontecendo, esse eu acho que é um ponto de reflexão. Então a gente consegue pensar junto, a gente consegue encontrar valores compartilhados, né? Que nos orientam em direção ao futuro, valores que eu acho importante, você acha importante, a gente consegue ver uma forma disso ser o nosso guia para além dessa crise? Essa também é uma pergunta que me parece útil diante do dilema, né, de sair ou de ficar. E por fim, eu fico pensando na coisa da identidade. É... Se as nossas relações nos oferecem determinados sensos de identidade, uma pergunta que eu acho boa da gente se fazer é: quem essa relação tem tornado possível que eu seja? Quando eu estou com essa pessoa, quando eu estou participando dessa relação, quem eu sou convidado a ser? Eu gosto dessa pessoa? E se eu não gosto da pessoa que eu estou sendo hoje, quando eu fui convidado a ser alguém diferente no contexto dessa relação? O que a gente fazia de diferente juntos que me permitia ser essa outra pessoa? É possível fazer isso diferente? E esse eu acho que é um sinal também. Para mim, relações em que a gente se despotencializa, relações em que o nosso senso de identidade está sempre capenga, em que a gente olha para si de um jeito ruim, vamos dizer assim, ou em que eu quero o máximo, eu estou tentando tudo que eu posso para ser diferente e eu não consigo, porque o contexto relacional não me permite, essas são relações que me deixam de orelha em pé, que me fazem pensar, precisamos ter atenção a isso. Então, eu acho que esse é um terceiro ponto aí, né? Assim, E, de novo, se eu estou procurando possibilidade, né? Se eu não estou seguro desse sair, eu acho que a pergunta é: que a gente precisa fazer junto, de forma diferente, para poder me sentir eu de outra forma? Meio complexa essa pergunta, né? Eu vou repetir ela passo a passo. O que a gente precisa fazer junto? Então, o que eu e você precisamos? Como a gente precisa interagir? O que a gente precisa mudar no nosso modo de estar junto? Diferente, então o que a gente muda? Para que eu possa me sentir eu mesmo de outras formas do que eu tenho sentido? Ou seja, a gente consegue mudar o jeito de relacionar para que eu me sinta um Pedro mais potente, um Pedro mais eu mesmo, um Pedro que eu gosto de ser, ou eu tô fadado a ser uma pessoa que eu não gosto no contexto dessa relação? Para mim essa é uma outra reflexão importante. E por último, Pedro, eu já sei, respondi essas perguntas todas, fudeu. Assim, não tem jeito. Eu não consigo ver, a gente já tentou, eu me sinto despotencializado, a gente não tem valores em comum. E se eu cuidar das coisas que são importantes para mim, eu tenho certeza que a vaca vai pro brejo, assim. Quanto mais eu cuido do que eu valorizo, pior a relação fica. Mas, Pedro, eu não consigo sair, o que que eu faço? Bom,
algumas ideias e reflexões que a gente pode cuidar aqui, então. Primeira delas. Vamos lá. Primeira ideia, então, eu chamei de como sair se não der conta, né? A primeira ideia é fortalecimento de outras identidades e redes. Eu tenho uma, uma crença, uma premissa vinda de uma teoria de que tem duas formas da gente resolver problema. A primeira delas é a gente olhando para o problema, destrinchando o que está acontecendo ali dentro, né, e mexendo nas peças do problema. E a segunda, então, só um parênteses, eu acho que quando você está assim, Pedro, eu quero sair e não consigo, você está resolvendo o problema dessa forma aqui, olhando para dentro dele. Legítimo, faz parte, é uma forma importante. Mas quando eu não estou dando conta aqui, a minha segunda ideia, então, a segunda forma de pensar problema, é a gente cuidar do que está em volta do problema. Então, é a gente começar, então, se está muito difícil pela via da relação, né? Então, se eu não consigo sair, talvez uma pergunta que eu possa me fazer é: sair em direção a quê? Eu estou querendo me afastar de algo, mas eu estou querendo ir em direção a quê? E é muito frequente que eu não consiga visualizar essa outra coisa. Então, quer sair e não tem jeito? Faz assim, ó, vai cuidar das coisas que estão em volta dessa relação. Fortalecer outras redes, outros vínculos, outras pessoas, outros relacionamentos que te permitam experimentar você mesmo com esse senso de identidade preferido, que te permitam se lembrar, nossa, nessa relação eu gosto de quem eu sou. Outros contextos em que você se sinta potencializado. Nossa, eu voltei a trabalhar e agora eu estou percebendo como ter dinheiro, ter mais dinheiro, ou sentir que eu consigo me sustentar aqui, é possível estar fora dessa relação. Então, eu estou pensando em voz alta aqui, exemplos que me vêm, mas a lógica que sustenta isso que eu estou propondo aqui é que, muitas vezes, ficando aqui, olhando aqui para dentro só, a gente empacou. Cuida do que está em volta, então, né? Eu lembro que uma vez uma cliente fez essa metáfora, que é assim, eu plantei um jardim em volta do cemitério. E eu nunca mais esqueci disso, assim, né? E foi o jardim que permitiu ela sair do cemitério, né? E ir para um outro lugar. Essa lógica eu acho que é interessante. Investe nas coisas que você valoriza, cuida das coisas que são importantes para você. E vai observando, porque essas coisas vão te, primeiro, se permitir se experimentar de uma forma mais proveitosa, de uma forma que você gosta, ponto um. E segundo, te permitir visualizar que existe outra possibilidade, ou outras, no plural, possibilidades de vida para além desse lugar. Além do fato de que a gente faz com apoio aquilo que a gente não consegue fazer sozinho no mundo. Então, quem que é a sua turma? Quem que vai te ajudar na hora que você estiver chorando ali? Para quem que você vai poder pedir uma grana emprestada, se for o caso? É, todas essas perguntas, sejam elas subjetivas, materiais, etc., elas vão nos ajudando a compor também essa ideia de que o indivíduo não tem que fazer uma coisa sozinho. O que a gente não consegue fazer sozinho, a gente busca apoio para poder fazer em conjunto. E eu acho que esse é um movimento importante. E uma segunda reflexão, essa é mais dolorida, mas vamos lá. É assim, Pedro, já sei que eu quero sair, não dou conta, não sei o que que eu faço, parece difícil demais, tudo mais. Eu falo assim, olha, nessa história, o sofrimento tá dado. Pelo que eu tô entendendo, não tem jeito, assim, você vai sofrer de um jeito ou de outro, ficando e indo embora. Ir embora parece difícil demais, inclusive pelo sofrimento que você está antecipando que você vai ter. Mas não me parece que ficar tá te impedindo de sofrer. Então, se o sofrimento está dado, se a gente partir da premissa de que nessa relação, da forma como ela está organizada, tem sofrimento,
nos resta pensar, eu vou sofrer por sofrer, ou como que eu transformo esse sofrimento em algo significativo? Como que eu me posiciono diante do sofrimento para que ele me ajude a apontar minha vida para um lugar que eu acho que faça mais sentido para mim? E aqui eu acho que tem uma reflexão importante, que é o sofrimento, eu não acho que o sofrimento é uma coisa a ser evitada. Sofrimento faz parte de estar vivo, né? É, eu odeio ter que citar o Pequeno Príncipe, mas eu adoro essa frase, que é: a gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Então, assim, o sofrimento está dado. Para mim faz diferença se eu estou sofrendo dentro do sofrimento e ele não me leva para lugar nenhum, ou se eu consigo fazer com que esse sofrimento, se eu consigo ouvir o que ele me conta. O que esse sofrimento me conta sobre o que eu acho importante? O que esse sofrimento me conta sobre o que está sendo violado em mim, sobre o que eu não estou cuidando, sobre o que não tô, sobre coisas que eu valorizo e que eu estou deixando para trás? O que esse sofrimento me ajuda a pensar que eu preciso me movimentar na minha vida? Se a gente pensar o sofrimento como um sinalizador de alguma coisa, assim como a dor, né? Então a dor, ela te conta que tem algo errado, você tem que parar e prestar atenção nessa, não pode continuar fazendo aquilo. Então, se a gente pensar que o sofrimento, nessa mesma lógica, como eu pego esse sofrimento que eu estou vivendo e faço com que ele aponte para algum lugar? Como que eu uso ele como um guia que me ajuda a construir uma vida que eu considero mais valorosa? E aí, para mim, que eu falei que é duro, mas eu acho que esse é um passo importante, é a gente partir da premissa de que o sofrimento está dado. Então, se está dado, se eu vou sofrer de qualquer jeito, que seja caminhando para algum lugar que está melhor, e não sofrer por sofrer. E esse eu acho que é um ponto importante também. Oi, gente, era isso que eu tinha para falar. Então, hoje, acho que agradeço as carinhas aí, me ajuda muito ver vocês sorrindo, concordando, ver alguma coisa no chat. E agora a gente podia conversar um pouquinho, né? Eu entendi que o processo é quem que tiver pergunta, coloca ali no chat, que a Rosane, a Lili, a Lu vão me contando para a gente conversar um pouco. Pedro, queria compartilhar assim com você como você trouxe questões e saídas para essas questões, sempre com muita esperança, né? Isso me chamou muita atenção. Enquanto as pessoas colocam no chat aí algumas perguntas, me ocorreu essa reflexão de que essas colocações que você fez, eles sempre apontam para um caminho, para uma saída, para uma esperança, para um entrar e para um sair, né? Eu achei muito rico, estou encantada como você consegue transformar um tema tão complexo numa coisa tão real, que todo mundo aqui se identificou. Eu acho que não tem ninguém que não sinta isso que você trouxe, né? Então, vamos ver se tem alguma pergunta, Lili, você está pegando alguma coisa. Eu vi que tinha um depoimento de uma pessoa que se separou. Teve um depoimento da Caroline que ela fala: quando eu me divorciei, o casamento não estava muito bom, mas também não estava tão ruim. Tinham momentos muito gostosos e especiais, mas eu percebia claramente que o que era ruim iria piorar bastante com o tempo. E eu não queria separar quando a relação estivesse horrível. Queria guardar boas memórias e o respeito na relação. Então, quando separei com um filho de 2 anos, fui muito questionada pelas pessoas, porque consideravam que as pessoas só devem separar quando está muito ruim. Horrível mesmo, mas nunca tive dúvida da minha decisão. Uau! Gente, se a gente olhar, obrigado, viu, Caroline, pelo seu depoimento aqui. E olha que curioso, né? Assim, como acho que esse depoimento nos ajuda a ver como aquelas três dimensões que eu falei, né? As expectativas sociais, a ambivalência e a identidade, elas estão todas juntas, né? Numa mesma história, né? Então, as pessoas diziam que só devia separar se estivesse muito ruim. Olha aí a expectativa social, né? A força social colocando o casal num determinado lugar. Eu sabia que tinha momentos gostosos, mas sabia que o que era ruim
ia, ia piorar, né? A ambivalência está aí também. E uma escolha clara, né, da Caroline por uma determinada identidade. E por valores, né? Eu não quero... Eu valorizo poder cuidar dessa relação, mesmo sabendo que ela acabou, e eu quero poder ser essa pessoa. Então, acho que é lindo, assim, é muito bonito de ver, e acho que ilustra como aquelas três coisas que eu separei didaticamente são vividas tudo ao mesmo tempo, né? Tudo junto, assim. É muito, muito rico. Obrigado. Vai mais, Lili? Deixa eu ver aqui. Todo mundo só elogiando a sua palestra, colocando as mesmas reflexões. Gostaria de saber se a gravação vai ser disponibilizada. Vai sim, né? Eu acho que a gente tem que ouvir novamente, Pedro. Eu acho que é disso que as pessoas estão falando. Mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre alguns temas que você trouxe que eu acho muito importantes. Isso da identidade eu acho fenomenal, porque isso se muda no mundo. Quando um casal chega para a gente nunca sabe se ele vai se separar, o que que eles vêm fazer, se eles vêm se separar ou se eles vão querer estar juntos, né? E aí é cuidar de como vai ser feito esse processo. Eu acho que é disso que você falou, cuidar do processo, né? Cuidar É, de tem um comentário aqui que gostaria, da Ana Cristina, que gostaria que o Pedro falasse. Peraí, só um minutinho que subiu aqui. Opa, peraí. Gostaria que o Pedro falasse sobre o que podemos oferecer de conversa quando uma mulher decidida a sair da relação não o faz por conta de um atravessamento socioeconômico, onde o permanecer na relação é ruim, porque ela é uma versão que não se identifica. E o sair coloca ela numa realidade inviável economicamente, falando, né? Parou de estudar para se dedicar ao casamento. É. Essa é a outra palestra, né, Ana, que eu falei que eu não ia dar hoje, mas eu vou te dar essa colher de chá. É, eu É, acho que nesses casos, né, assim, uma das coisas que como terapeuta eu penso é em, de fato, como ajudar materialmente, como ajudar essa mulher a materialmente poder viabilizar essa transformação dela. De que formas, né, assim, primeiro, a gente pode pensar em ajudá-la a reconhecer os seus direitos legais diante desse casamento. Qual é o regime de comunhão de bens que eles têm? Essa mulher tem acesso a isso, né? Quanto dinheiro eles têm eles têm juntos, né? Então acho que toda essa discussão que nem sempre é clara para as pessoas, né? Nem sempre elas sabem disso. Quê? Lu, você tá com coisa ligada. Mil desculpas. Tudo bem. Segunda coisa, né? Assim, acho que a gente pode estimular e começar a ajudar essa mulher a pensar em habilidades que ela tinha e que foram ficando para trás nessa vida, né? Assim, então, em termos práticos mesmo, assim, o que ela sabe fazer, com quem ela pode contar, que redes ela pode acionar, sejam redes particulares ou redes, né, oferecidas pelo Estado, que a ajudem a garantir alguma forma de renda, alguma possibilidade que seja um passo, né, um degrau na construção dessa possibilidade material dela sair, assim. E lembrando que essas coisas materiais não, sem aspas, essas coisas materiais, elas nunca são só materiais, né? Elas junto disso vem sensos de identidade, né? Então, nossa, eu não me acho capaz de fazer nada. Eu sempre fui só dona de casa. Como eu vou me cuidar, como eu vou me trabalhar? Então, acho que pensando que essas coisas práticas que a gente pode fazer também vêm imbricadas, elas vêm junto de questões identitárias, subjetivas, que a gente pode relacionais, que a gente pode ajudar as pessoas a irem construindo. Pedro, tem também um comentário da Giovana Carla. Fala, Pedro, fico pensando na pessoa que sai do relacionamento sem plantar o jardim em volta do cemitério antes da saída. A sua Uhum, última fala sobre o sofrimento foi muito importante para mim. uhum, Tem também a Lucy está pedindo um texto sobre esse assunto, né?
que é tão interessante. Lucy, Tá? não tem, eu preciso escrever. Tem uma É, Isabela também. Ok. A Adriane Maia, fala: boa noite. Como o casal pode levantar essas questões da prática? Identidade quanto indivíduo e identidade do casal. uhum, tá. Eu vou só falar do que a Giovana falou primeiro ali, né, sobre Uhum. sair do relacionamento sem plantar o jardim. Eu acho que essa pessoa hipotética que você está falando, sem conhecer nada dela, me deixa muito impressionado de pensar de onde ela tirou força para sair sem ter plantado esse jardim, assim, né? O que que ela estava vislumbrando ou do que ela estava precisando tanto se afastar, assim. E eu acho que na contra-história disso, né? No verso disso tem uma história de força que é uma história para a gente explorar, a partir da qual a gente poder imaginar, então, que jardim é esse que ela quer construir, né? A partir disso que ela já tem em si. E nessa história de força, pode ser que a gente perceba já elementos, às vezes não está o jardim ali, mas já sementes, né? Pessoas em quem ela se apoiou, enfim, acho que eu iria por aí. Mas tem alguma coisa muito impressionante para mim, alguém que é capaz de fazer isso dessa forma. E sobre a pergunta da Adriane, Adriane, eu acho, não vejo muito jeito, não, que não seja a gente conversar sobre isso, assim, né? A gente pode separar um momento na nossa semana para a gente poder começar a falar sobre isso, né? Vem cá, vamos resgatar a nossa história, né? Quando a gente se juntou, o que que você estava pensando? O que que eu estava pensando? O que que você acha que nos uniu naquele momento, assim? A gente construiu essa relação apontando para que lugar, né? Pensando em que valores, em que coisas. Você tem gostado de quem você é quando você está comigo? Quando você gosta mais, quando você gosta menos? Deixa eu te contar quando eu gosto mais, quando eu gosto menos. E esses valores aí, onde que a gente perdeu eles? Eu acho que é conversando. Tem mais comentários aqui, Pedro. Deixa eu só pegar aqui para você. É, muitos agradecimentos, né? Aí tem a Leontina que agradece ao Pedro e a toda a equipe, que foi muito esclarecedora para mim. Sou estudante de psicologia e o TCC será sobre fatores psicológicos que levam as mulheres a permanecerem num relacionamento abusivo. Não, depois você Já me manda. Quero, é, quando estiver pronto, quero ler. é, deixa eu ver. Isabela, a Isabela Belode fala: às vezes fico pensando em algumas coisas sobre esse tema antes de ver a sua palestra. Será que a gente sai de um relacionamento pelo mesmo motivo que entramos? Que achamos que merecemos ser mais felizes do que estávamos sendo? Será que tem que ser uma balança de pós e contras, sendo que é tão complexo e difícil, envolvendo inclusive uma espécie de luto no final? E agora estou pensando que tem tanto mais, e como o senso identitário, a ambivalência relacional e os imaginários sociais se envolvem até nisso que tinha pensado, mas de uma forma que não havia reconhecido antes. É. Eu acho, Isabela, que a gente tende a pensar como se fosse uma lista de prós e contras, e a lista que mais pesar vai vencer, mas enquanto a gente está nesse pensamento, a gente está decidindo qual perna que vai cortar. E essa, para mim, é a grande dificuldade, assim, né? Então, que bom que você pôde, acho que a conversa aqui te ajudou a ir além disso, assim. Eu realmente acredito que esse tipo de decisão, é claro que talvez tenha um momento que é assim, agora vai. Mas tipicamente essa decisão, ela não é uma coisa que acontece dentro da sua cabeça, ela é uma decisão que nasce de um processo, que nasce de você se envolver com essa história de outras formas, né, como eu fui sugerindo aí, pensando em plantar seu jardim, pensando em cuidar dos seus valores, de modo que tem uma decisão que passa a fazer sentido no caminho. E esse passar a fazer sentido, às vezes é difícil de explicar, mas é muito mais uma coisa que
que acontece do que é uma coisa que eu, de repente, não, hoje vai, né? Tem algum microfone ligado que está fazendo barulho. Então, acho que realmente ir para esse outro lugar aí, né, deslocar o entendimento pode ser muito útil mesmo. Isabela, a palestra ficará gravada, estará disponível assim que ela estiver pronta, tá? Editada, e a gente vai disponibilizar no site aí, vai avisar para vocês no grupo, tá? Do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. A Caroline tem uma também, né? Ouvi uma frase interessante em outro curso. A pressão anteriormente colocada em não ter casamentos, às custas dos filhos, que acontecia na geração das nossas avós, hoje cede espaço para a pressão e o imperativo de ser feliz a qualquer custo, casado ou não. Como se também aquele exercício da construção da relação amorosa com seus prazeres e desprazeres não fosse mais tolerado. Como você vê e trabalha isso? A Esther Perel, né, que é uma terapeuta de casal que eu adoro, ela fala que antes a vergonha era você sair da relação, porque isso era impensável, né? Hoje é você ficar na relação quando você poderia sair, né? E ela diz também, né, as pessoas antes saíam de uma relação porque elas estavam infelizes, e hoje elas saem porque elas acham que poderiam ser mais felizes, né? Então, mas para mim, eu não acho que é uma substituição de uma coisa pela outra, tá bom? Eu acho que essas coisas elas estão em convivência, assim. Então, essa mesma pressão que as avós sofriam, ela existe ainda. Aqui eu não acho que uma coisa foi substituída pela outra, acho que a gente vive no meio delas, assim. E daí, diante de uma relação, né, de uma decisão como essa, fico ou não fico, né, termino ou não termino, eu acho que é esse elemento de qual é a relação idealizada que você está buscando, né, ou qual é a ideia de felicidade por trás disso que você está achando, são reflexões interessantes e que para mim podem, enfim, participar e continuar fazendo parte da conversa, que, de novo, desloca do sim ou não em torno do que tem em volta, assim, do que valores estão em jogo nessa mesma construção aí. Tem uma outra pergunta, Pedro. Aqui, a questão de não ter plantado jardim no entorno é que muitas vezes não somos nós que saímos da relação, mas quando somos saídos de uma relação. Uhum, uhum. Da E Flávia. aí, Flávia, aí o sofrimento tá dado, certo? Como é que você vai fazer o seu ou dessa pessoa, né? Apontar para algum lugar. Acho que é esse o ponto. A Laura fez um comentário aqui. Pedro, é sempre muito bom te ouvir. Amo quando minha mente fica borbulhando. Achei interessante que, inicialmente, estava pensando em relações amorosas, mas à medida que você falava, percebi o quanto isso também se aplica às demais relações. Fiquei refletindo sobre sua pergunta, sobre o que mudar para ser quem sou de maneira diferente. Achei cirúrgica essa reflexão. Né? Eu tenho gostado muito de ler a Geni Nunes, que é uma psicóloga social formada pela UFSC, indígena, uma mulher indígena, que fala muito sobre não monogamia, né? Mas a discussão da não monogamia que ela traz, para mim, ela nos ajuda a pensar se queremos ser não monogâmico ou não, mas ela ajuda a gente a refletir sobre justamente essa centralidade do casal na vida, assim, né? E sobre a importância que ela vai argumentar da gente compreender que as nossas outras relações são tão importantes quanto essa, assim. Então, acho que a ideia de poder pensar nessas coisas que eu estou trazendo, não só no contexto do casal, mas como um contexto de diferentes relações, para mim ela faz muito sentido. A Jenny tem um livro que eu ainda não li, que chama Descolonizando os Afetos, que pode ser bem interessante, assim.
E aí eu também citei a Esther Perel mais cedo, né? O livro dela, ela tem dois, né? Sexo no Cativeiro e Casos e Casos. Eu recomendo a leitura dos dois, é bem legal, assim. E as duas são muito ativas nas redes sociais, então vale a pena procurá-las. Tem uma reflexão aqui sobre Esther Perel, então, da Rafaela Alban. Pedro, no livro Casos e Casos, da Esther Perel, a autora se dedica nos primeiros capítulos a localizar significados e sentidos que nos unem e nos separam nesses tempos. Você gosta de conversar sobre esses sentidos? De que jeitos podemos conversar sobre esses atravessamentos coletivos? Eu adoro. Eu acho que o nosso desafio, né? Eu imagino que você esteja perguntando dentro da clínica, né, Rafa? Acho que o nosso desafio é como trazer essas reflexões, essas conversas, sem ser dois desafios. Primeiro, sem ser uma aula didática. Então, tipo, agora eu vou te contar como que você está fazendo é atravessado por discursos sociais e tudo mais, assim. Ponto um. E ponto dois, de a gente não cair numa ideia de um determinismo social, né? Assim, então, de que porque isso, então isso. Como eu gosto de conversar sobre isso, assim. Eu faço um exercício de imaginar cada uma dessas camadas sociais que eu estava trazendo e me perguntar, diante dessa pessoa real que está aqui na minha frente, o que me inspira? Pensar pensar que essa camada social está presente no dilema dessa pessoa. O que isso me inspira a perguntar para ela? Como eu posso fazer uma investigação? Como eu posso me tornar curioso sobre essas coisas na vida específica dessa pessoa? Então vamos pegar qualquer uma de exemplo. É, sei lá, a ideia de que a gente só separa, como a Caroline falou mais cedo, a gente só separa se estiver muito ruim. Fora isso, não. Eu digo, então, bom, vou refletir, né? Bom, quem na sua vida fala sobre isso, né? Assim, como você diria que você foi aprendendo essa concepção? Tem pessoas na sua vida que discordam disso ou que têm uma concepção diferente? Já houve algum momento em que você mesma duvidou dessa ideia? Quando você duvidou, você estava conversando com quem? Você estava participando de quais outras relações no mundo? Se você for olhar para essa ideia, como você diria que ela tem te o que você diria que essa ideia tem te permitido fazer e tem te impedido de fazer na sua relação? Então, para mim, é muito mais como uma sensibilização para eu poder investigar um pouco mais, me tornar mais curioso sobre, de forma mais complexa sobre essa pessoa, do que, acho que o risco que eu disse, de ser didático e falar, nossa, isso aí que você está falando, ó, é porque é a sociedade que se organiza assim. Eu acho que essa denúncia em si mesma não ajuda ninguém, assim, a gente precisa ajudar a transformar isso em que isso tem a ver com a minha própria vida. Temos mais? Temos. E nos casais homoafetivos que já tiveram questões para se tornar um casal, você acha que pode ser mais intenso esse processo de separação? Uhum. Olha, eu acho que os casais homoafetivos têm outras camadas sociais dessa. Acho que são outras, né? Algumas que se parecem, outras que não. Então, tem pessoas que vão partir de uma ideia de querer se encaixar no mesmo modelo heterossexual de relação e replicar algumas dessas coisas, porque é o parâmetro que se tem. Tem discussões que vão no sentido de, não, esse jeito de relacionar tem um monte de problema que a gente não precisa replicar. Vamos tentar inventar formas novas. Acho que tem a história, né, histórias pessoais aí, né, de vivências. É um casal homoafetivo de que idade? Né? Assim, é muito diferente um menino gay de 15 anos hoje do que era eu ser gay com 15 anos, assim, era muito diferente, é outra experiência, né? Então, eu acho que para mim é a mesma lógica, assim, né, da gente poder, não tem um a priori, né, mas o que dentro dessa história é compartilhado, assim, e vamos investigar a partir daí.
que eu achei interessante é que a Adriane Maia pontuou embaixo desse comentário, dessa pergunta, o seguinte: acho importante porque se já tem todo um tabu para estarem juntos, talvez separar projete a maior sensação de fracasso. Esse complemento. Uhum, uhum. Eu acho que a gente tem essa ideia de sucesso e fracasso, né? Assim, então, ela é muito, muito presente, assim, ela atravessa essa conversa inteira nossa, assim. E aí acho que eu fico, você tá fracassando em quê? É, quem, quem determina o que é o fracasso nessa história? É, você está fracassando em nome de quê? Então, acho que a gente precisa ir além dessa ideia. A Cláudia Lopes falou: Oi, Pedro, bom te ouvir. A Regina Navarro afirma que casais que vivem ressentidos não se separam em virtude da dependência emocional mútua. O que você Uhum, pensa? uhum. Olha, a Regina Navarro é um nome importante, né, nessa discussão hoje. Ela parte de um referencial teórico da psicanálise, que no qual esses termos como dependência emocional faz muito sentido, assim, né? Eu parto de um referencial teórico diferente, em que não são esses os termos que eu uso para descrever o mundo, eu vou dizer assim, né? Para mim, o jeito que eu acho que eu diria isso tem muito. Eu acho que, para mim, passa por como a gente se constrói no contexto dessas relações e como essas relações organizam a nossa vida, seja ela social, seja ela subjetiva. Então, sair de uma relação como essa é a gente mexer no nosso contexto identitário e também na estrutura, na organização de uma determinada vida. Trazendo para o vocabulário que para mim faz mais sentido, eu acho que é essa a forma que eu compreendo que a Regina está trazendo. Assim. O meu referencial teórico, Caroline, é o construcionismo social. É, os pensadores, ai, tem um monte. Eu vou escrever o nome aqui. Tem o Kenneth Gergen e a Sheila McNamee, que eu acho que são os meus principais. Mais alguma pergunta, gente? Acho que Tem uma baixei outra o aqui. farol. Não, olha só. Oi, Pedro. Também gosto demais das reflexões da Geni Nunes. Muito bom quando você. Geni, né? Muito bom quando você traz essa questão da lente que nos faz pensar de modo binário. E o quanto essa lente pode subtrair a multiplicidade de possibilidades ainda não imaginadas para além do 1 a 0, confinando a pessoa em uma escolha impossível ou, se possível, cruel. Qual perna eu corto? Exatamente, exatamente. E aí a gente poder ajudar as pessoas a compreenderem. Para mim era isso, assim, né? Eu lembro do dia que essa imagem surgiu do contexto de uma conversa, eu falei, vamos esperar antes de escolher uma para cortar, né? Às vezes tem alguma forma de da gente cuidar disso de outro jeito, assim. E eu gostei do uso da palavra cruel. Eu acho que muito frequentemente a ideia do binarismo, né, assim, bom ou mal, sim ou não, né, ela é cruel mesmo no mundo que é de muitas cores, né, ele não é uma coisa só. Pedro, eu estava pensando nessa metáfora de cortar uma perna. E fiquei pensando, essa pessoa vai ficar perneta. E essa É, ideia não é uma boa ideia, né? é, Fica muito difícil, né? é. Então, assim, por mais doloroso que seja, como sair com as duas pernas? Uhum, Andando, construindo, foi o que veio me ocorrendo aqui. Eu achei é, muito bom você localizar a sua fala no construcionismo social, né? E aí uhum, a gente entende essa construção, para mim, faz sentido, né? Quando você tem que uhum. construir um plano de saída, um caminho de saída, né? Isso, Essa coisa de exato. cortar a perna, não gostei, não. Uhum, uhum. Bom, quem mais? É isso aí. Lili? Não, teve uma pergunta aqui com relação a certificado, né?
Quem precisar de certificado, quiser certificado, é só solicitar, tá? Tem também um comentário aqui, que é uma sugestão da Letícia Rodrigues. Tem um podcast chamado Não Inviabilize. E no episódio Aparências, se discute exatamente a palestra de hoje aqui. Vale ouvir. Ah, legal. Eu não conheço, achei ótimo. Uhum. Obrigado, Lê, pela sugestão. Uhum. Vamos fechando, então? Só agradecer muito a quem está aqui, Pedro. Não sei como te agradecer mesmo, porque foi assim, eu acho que para mim foi muito importante, porque abriu muitos caminhos, coisas que a gente pensa, mas que você evolui nesse pensamento, você leva um pouco além, né? E você organizou de uma forma muito boa, né? Nessas questões, depois nessas saídas. Assim, para mim foi muito útil, Pedro. Eu trabalho bastante com casais, eu só tenho a te agradecer, né? E muito bom. E por você estar aqui. Eu acho que tem alguém querendo falar. Não sei se eu vi mal. São Acho que só é o Pedro, eu muitos queria... agradecimentos. Aqui, maravilhoso. Muito bom ser aluno do Núcleo. Obrigada. Aprender com vocês. Quem foi, Isabela? Só vencemos em Marilene agradece, muito, muito contente com a sua apresentação. Deixa eu ver o que mais. Acho que podemos fechar assim, Pedro. Tá. Eu queria agradecer. Quem quiser continuar em contato, me segue lá no Instagram, é Pedro Comenta. Quem ainda não tiver lá, tudo junto. Eu tenho falado isso que, para mim, assim, no mundo que está todo mundo competindo pela nossa atenção o tempo inteiro, eu sempre acho um privilégio, uma honra ser ouvido, assim. Então, eu realmente agradeço a presença de quem estava aqui, né, e a atenção, cuidar das perguntas. Espero que essa conversa reverbere por aí, né, que a gente possa se encontrar em outros contextos para prosear um pouco mais. Fiquei muito contente. Obrigado a vocês do Núcleo pelo convite. O Instagram, pediram para Pedro. repetir o Instagram, Pedro. Pedro Comenta. É isso. Quem tirou foto, me marca lá. Obrigada, Pedro. Muito bom. Muito bom ouvir você falar, realmente, como já falaram aqui, né? Tema complexo, um tema bem na clínica, inclusive, né? A gente pega e é bem, bem comum, inclusive. Mas você fala como parece fácil. É. Eu acho que foi isso que a Marilene colocou. Como você consegue falar de temas complexos de uma forma tão simples? É, Colocou Fico isso no chat, feliz. agora eu lembrei o que era que ela tinha comentado. Né? Fico Concordo feliz. com ela, acho que é isso aí, isso mesmo. Pedro, Maravilha. muito obrigada. Muito, muito bom ter você conosco. Né? E muito bom estar hoje Obrigada, aqui com Pedro. todos vocês também. Né? Obrigada por terem vindo, nos acompanhar, nos seguir. Obrigada. Boa noite, Sempre, gente. Boa sexta para obrigada. vocês. sempre bom Vocês, estar com bom fim de vocês. semana. Valeu, Lu. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa Beijos noite. para todos. Adorei, Pedro. Lene, valeu. Oi, Que bom